Meio-dia e 15, estamos recebendo muitas visitas especiais hoje aqui nos estúdios da Rádio Educadora, começando com a gestora de saúde, a secretária de saúde, Claudete Meurer. Claudete, o Hospital de Campanha, desde o começo, vem recebendo uma espécie de consultoria de uma equipe paulista. E hoje, estamos com o privilégio de receber a doutora Tereza Costa e também o Alisson Silva, que são fisioterapeutas. A importância dessa visita para o município de Dois Vizinhos. Bom dia, Claudete. Boa tarde, né? Boa tarde, né, já. Boa tarde a todos. Então, assim, é muito importante porque hoje completa 22 dias do início, né, das atividades do Hospital de Campanha. Nesse período todo, juntamente com o Dr. Júlio, essa equipe de São Paulo, né, do Sírio-Libanês, fazem consultoria para nos ajudar, né, no tratamento dos pacientes Covid internados lá no Hospital de Campanha. Então, foram 68 pacientes internados, né, até hoje, 59 altas. Nenhum paciente foi para o tubo, por enquanto. Só teve um senhorzinho que foi transferido para a UTI agora, essa semana, com 89 anos, né? Que esse senhor tem comorbidades, então teve que ser transferido para a UTI do município. Mas, de qualquer forma, né, um índice muito alto de recuperação de pacientes com equipamentos de ponta, né? Que eu acho que depois até a doutora Tereza e o Alisson vão falar sobre isso. Além disso, o Hospital Provida vem dando um suporte muito legal com a UTI, né, Claudete? A gente também tem que frisar isso. Isso, a UTI está bombando também, né, no Hospital Provida. Nós estamos com 8 leitos ali. Tá, os 8 leitos ocupados, né? São pacientes da região, né? Da nossa regional. Então, também tá o fluxo bem alto, bem volúvel, né? É isso aí. Essa a nossa gestora de saúde, então, a Claudete Meurer. Estamos recebendo agora também a doutora Tereza Costa, que é cardiologista, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e atua nas áreas de tomografia cardíaca e ressonância de coração dos hospitais Rede Lefort e 9 de Julho de São Paulo. Ela também faz parte da equipe da doutora Ludmila Abraão Ajar, da Rede DOR, que está nos visitando hoje e, como a gente citou, né, desde o início da operação do Hospital de Campanha, a doutora Tereza participa e acompanha todo o tratamento que é feito aqui. Primeiramente, dona Tereza, boa tarde. Eu gostaria que a senhora falasse sobre como que foi costurada essa parceria para que vocês pudessem auxiliar na implantação do Hospital de Campanha aqui em Dois Vizinhos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Se puder chegar um pouquinho mais perto do microfone, eu agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, a convite do prefeito Carlinhos. Muito obrigada. Nossa secretária de saúde, Claudete, também. Estou muito feliz em estar aqui, conhecendo a cidade de vocês. Muito me orgulha todo o trabalho que vem sendo feito pela equipe local, pelos profissionais. E em nome do Dr. Júlio César, que é uma pessoa que se tornou um parceiro muito grande e uma ponte muito importante para a gente conseguir costurar esse processo no intuito de somar forças. E quando a convite do prefeito Carlinhos, o Júlio assumiu esse hospital de campanha aqui da região, conversou comigo, o Alisson, que é o coordenador da fisioterapia, e nós dissemos, vamos, Júlio, vamos sim, o Brasil precisa respirar, precisamos respirar. E precisamos de pessoas assim, muito proativas, no intuito da gente tirar o Brasil dessa situação. Eu fico responsável pela telemedicina da equipe da doutora Ludmila Ajar, eu sou um dos membros, e a gente passeia nesse Brasil e vê muitas coisas. E a pandemia veio para mostrar que a gente precisa tratar do doente, não só da doença. E o Dr. Júlio, com essa visão humanizada que ele tem, a gente conseguiu costurar esse processo. Ele aqui, nós em São Paulo, através da videoconferência, da telemedicina, uma ferramenta que veio para ajudar. E tem trazido bons resultados. A cidade está de parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Essa efetividade é padrão nos hospitais que vocês estão auxiliando? Por exemplo, aqui foram 69 pacientes, 58 já receberam alta, apenas um senhor teve que ir para um leito de UTI. Essa efetividade é o padrão que vocês têm conseguido atingir? Então, quando a gente tem esse time local que consegue alinhar e fazer essa costura, como você falou, que tem uma pessoa com o perfil do Dr. Júlio atuando, a gente consegue ter bons resultados. Porque não adianta só um médico, não adianta só uma enfermeira, não adianta só um fisioterapeuta. O trabalho ele é multidisciplinar.
E eu, como falei, não existe uma formulazinha mágica, existe o trabalho em equipe, né? Então, precisa que todos estejam muito alinhados. Senão, se um braço não funcionar, não vai. E vocês trabalham muito com equipamentos diferentes também. Como que é essa estrutura? Como que ela é pensada para atender esse paciente do coronavírus? Na verdade, assim, o Covid é uma doença que no Brasil e nos países menos desenvolvidos tem uma alta mortalidade, mas essa alta mortalidade está muito relacionada não só à ação do vírus, mas principalmente pela falta de estrutura, de conhecimento da doença, por ser uma doença relativamente nova, né? Do suporte, e o paciente ele precisa de monitoramento, ele precisa de monitoração. O paciente precisa de monitoração precoce, é esse precoce que o paciente precisa. E esses equipamentos que nós utilizamos na fisioterapia e em várias outras doenças respiratórias, são armas que ao longo da pandemia nós descobrimos que na Covid faria com que a gente conseguisse tirar o paciente daquele momento grave e evitar que esse paciente fosse para o tubo. No início da pandemia, havia uma ideia de que a intubação precoce ela seria o ideal. Proteger aquele pulmão intubando. Os italianos fizeram isso muito, eles foram as pessoas que mais nos ensinaram ali naquele início. E ao longo desse ano, ao longo desse período de pandemia, a gente viu que o uso da ventilação não invasiva, o catéter de alto fluxo, os helmets, os capacetes, o Alisson depois vai poder falar isso melhor, a gente conseguiu evitar que aquele paciente fosse para o tubo sem indicação. Então, no início, ninguém queria fazer ventilação não invasiva no paciente com Covid, né? Era só no ambiente de UTI. Então, hoje a gente consegue fazer isso com o paciente em casa, né? Então, isso mudou muito o curso da pandemia ao longo desses últimos meses. E a gente precisa capacitar os profissionais, né? Não adianta, de uma hora para outra, ter um monte de leitos de UTI se não tem uma capacitação, né? Se não tem equipes ali para isso. Então, é nesse sentido que a gente está querendo somar forças com pessoas compromissadas com isso, e dessa forma a gente consegue caminhar e ter uma resposta favorável, sim. Essa é a doutora Tereza Costa, ela é uma das consultoras, né? Ela é do Hospital, do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, é uma das consultoras do Hospital de Campanha. Está conosco também o fisioterapeuta Alisson Silva, ele também é da Redditor e já presta consultoria também ao Hospital do Vizinhense. E o Alisson não sabe, mas esses dias a gente recebeu a comitiva de Pato Branco e o doutor Júlio falou: um dos nossos diferenciais é a fisioterapia, o foco do fisioterapeuta ficar junto com o paciente e ajudá-lo a voltar a respirar sem ajuda de aparelhos. Eu queria que o senhor explicasse a atuação dos fisioterapeutas, Alisson, nesse trabalho de enfrentamento à Covid. Boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar também a Prefeitura aqui pela brilhante iniciativa junto ao Hospital de Campanha. Bom, o nosso trabalho basicamente se consiste no suporte ventilatório. A doença, o Covid, né, uma doença que se manifesta através de acometimento pulmonar. E aí, toda vez que você acomete o pulmão, você tem dificuldade na respiração. Isso é uma maneira bem simples. Ela é a doença inflamatória, ela melhora depois que a gente consegue vencer essa inflamação, quando a gente fala vencemos o vírus. Mas existe uma linha do tempo. E nessa linha do tempo existe um momento, ou existe também pessoas que elas se tornam mais debilitadas da parte respiratória. E aí é onde nós entramos com o nosso aparato de suporte ventilatório. E o suporte ventilatório vai desde o oxigênio até a intubação. A intubação é o mais grave, né? Que a gente acostumou a última alternativa. A última alternativa, exatamente. Mas o suporte não invasivo, como a doutora Tereza falou, se tornou uma arma que pelo menos até 70% dos casos de insuficiência respiratória podem ser resolvidos. Então, com o uso de aparelhos como BiPAP, CPAP, catéter de alto fluxo, terapias combinadas também entre alto fluxo e ventilação mecânica não invasiva, que é o BiPAP e o CPAP, a gente consegue dar esse suporte, a gente pressuriza os pulmões, eles se expandem melhor, a gente consegue entregar até menos oxigênio para o paciente, porque o oxigênio também tem um efeito lesivo sobre o pulmão. Né? Nós somos concebidos para respirar 21%. Quando você começa a precisar dar para o paciente 30%, 40%, 50%, 100%, você pode estar contribuindo para a inflamação desse pulmão, ou seja,
você está piorando o seu paciente, dando muito oxigênio ou dando além do que ele precisa. Então, com esses aparelhos, a gente consegue manejar a entrega de oxigênio e a ventilação pulmonar. E esses aparelhos foram adquiridos e a estrutura do hospital de campanha conta, né, com, o senhor até comentou lá, com tecnologia de ponta. Hoje o que tem nessa situação de ventilação não invasiva, o hospital de campanha oferece, né? Sem dúvida. Hoje a melhor tecnologia foi adquirida para o hospital de campanha. Para você ter ideia, mais de 2 milhões de pessoas na Europa usaram esse mesmo tipo de recurso que está aqui, tecnologia alemã de ponta. Foi feito para se usar exaustivamente, foi desenhado para isso. Alguns aparelhos que tem aqui, eu tenho acesso remoto, então eu consigo, lá de onde eu estou, entender o que está acontecendo com o paciente. Isso é fantástico. E eu posso, em tempo real, me comunicar com o colega que está aqui, que acaba sendo minhas mãos, né, junto ao doente, e aí nós conseguimos discutir. E o que é importante é transferir o conhecimento, né? Isso é uma curva de aprendizado onde nós, em outros centros, chegamos de uma maneira mais rápida, até pelo acesso a muita troca de informação, a muito tipo de tecnologia, e aí você entrega você faz uma entrega de um conhecimento já pronto, a evolução é muito mais rápida. Eu ouvi dias aqui no hospital de campanha que todos os aparelhos estavam em uso, e o resultado é esse daí. Se reflete em vidas, se reflete em diminuição de custos, porque se o paciente não vai para a ventilação mecânica, ele não usa sedação, usa antibióticos de menor espectro, né? Usa menos oxigênio do hospital, não precisa ocupar um ventilador mecânico que faltou em alguma época na pandemia, foi tão sério isso. Né, faltou ventilador mecânico. Foi a grande corrida do começo da pandemia, né? Só se falava em respirador, praticamente uma guerra. Foi aquele estouro da manada, né? Porque a gente não entendia muitas coisas ainda. Então, assim, você não entubar sempre é melhor, né? É óbvio que existem indicações claras para isso, né? Porque quando você entuba, você tem mais variáveis para você controlar. E quanto menos variáveis você tem na mão, é melhor. O manejo é mais fácil, vamos dizer assim. Trazendo a doutora Tereza e também o senhor para a conversa, como que foi a capacitação? Porque o hospital de campanha aqui também, a Claudete comentou com vocês, o prefeito Carlinhos, em 48 horas decidiu-se, montou-se e vamos lá, vamos começar a atender. Como capacitar toda essa equipe tão rapidamente? Como que foi esse trabalho de capacitar a equipe para chegar hoje no 22º dia? A equipe já está 100%? Já está redondinha? O mais importante aqui, eu volto a falar, e o prefeito Carlinhos reforçou isso na nossa chegada, o doutor Júlio. O doutor Júlio, ele comprou essa causa, vestiu a camisa junto ao prefeito, junto a Claudete como secretária. Então, isso facilitou muito. Então, quando você tem um time que quer trabalhar, a coisa funciona. E aí, os profissionais ali, eles começaram do zero em alguns aspectos, eles também são profissionais de muita qualidade, e é como o doutor Alisson falou, é uma transferência de conhecimento, é somar forças, para que isso fique para o pós-Covid, para a vida. Então, a vontade de aprender faz com que as coisas fluem rápido. Né? Então, com o doutor Júlio ali coordenando, a Claudete dando suporte, o prefeito Carlinhos que deu total confiança à equipe local para fazer disso melhor, então a gente conseguiu um resultado muito rápido, um resultado que prova que se você se empenhar, se você tiver um alinhamento, as coisas funcionam. Na equipe de fisioterapia foi assim também, doutor Alisson? O carro da prefeitura foi buscar o equipamento em São Paulo, com 2 motoristas, dirigiram a noite inteira. Quando eu cheguei onde estava esse equipamento, o consultor, né, que é responsável, né, que vendeu o equipamento, estava lá em loco, ele me treinou. Quando ele chegou aqui, o equipamento chegou aqui, no outro dia já foi feita uma videoconferência, ele treinou todo mundo, e no outro dia eu já estava operando remoto. Então aconteceu. Não é acontecendo, não é? O vírus não espera, a doença não espera, tem que ser para ontem.
e conseguir um resultado tão efetivo. Eu vou trazer o Dr. Júlio para a conversa também, se pedir licencinha para a Claudete. O Dr. Júlio já é quase que um cidadão honorário de Dois Vizinhos, assim, é famoso, ele está distribuindo autógrafo na rua já, enfim, todo mundo já conhece o Dr. Júlio e a gente tem a honra de recebê-lo mais uma vez. Dr. Júlio, receber esses seus colegas, esses seus amigos, seus companheiros de trabalho aqui, também é um orgulho para o senhor, né? Para ver que o trabalho implantado está dando um bom resultado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade é muito, muito prazeroso, né? Eu comecei nessa vida do Covid, o pessoal sabe um pouco da história, uns 3 meses na segunda onda, e a Tereza sempre fala, né? O Covid traz muita tragédia, muita tristeza, mas alguma coisa boa trouxe para mim, pelo menos a amizade, né? E a parceria. E a gente, nessa nossa experiência, descobriu que tem aquela janela de oportunidade de tratamento. Então, respondendo à pergunta que você falou antes para a Tereza sobre o treinamento, na verdade, a gente fez um treinamento com a indústria que vendeu o equipamento, que foi essa que o Artemio fez com a gente, e o resto, meu irmão, foi na madrugada, em cima do paciente, o paciente morrendo, e simplesmente o cara sai do 60% para 97%. Assim, um up em 1 minuto. E em 4 horas de várias conversações entre o físio, o doutor Alisson, a doutora Tereza, a gente aprendeu no pau. Logicamente que agora, e aí por isso que eles vieram aqui, avaliar em loco, agora tem o tato fino do negócio, né? Agora a gente vai fazer o treinamento adequado com as aulas, as videoaulas e algumas aulas presenciais. Agora sim a gente começa a explorar ao máximo, né? Explorar ao máximo e não aproveitar. A gente deu uma passadinha lá agora, temos 3 pacientes instáveis que agora à tarde eles vão sentar lá e vão dar um up naquele povo lá. Mas esse aprendizado não adianta, é na prática, é você pilotando o aparelho e por videoconferência à distância. Logicamente que vai ter alguns protocolos, vai ter algumas coisas que vão ter que ser treinadas, né, para poder falar a mesma língua, mas é como o Alisson fala, isso vai ficar para a vida inteira. Vai ficar para a vida inteira por quê? Porque não é só o Covid, vão ter outras doenças depois que serão possíveis, e esses físios, esses médicos, todos bem treinados para isso. Então, eu acho que o Covid ele veio também para isso, né? Para bagunçar um pouco e mostrar para a gente, botar o dedo na moleira, né? Que a gente precisa ser profissional e fazer a coisa certinha. Doutor Júlio, a gente está com um pouco de ciúme, porque o senhor é de Pato Branco e Pato Branco está olhando para o nosso hospital de campanha, que está todo mundo falando, será que o doutor Júlio vai nos abandonar? Explica para nós, o senhor vai ficar aqui, vai continuar aqui até o fim dessa pandemia, né? Então, só para ter uma ideia, ontem a gente passou em Pato Branco, nós fizemos vistoria lá, o prefeito, a vice e a secretária jantaram na minha casa ontem, estão desesperados, inclusive morreu ontem o primo irmão do prefeito, estava bem triste a situação lá, por Covid lá na UPA local. Realmente Pato Branco está precisando muito de uma mãozinha, a gente vai ajudar, mas não, com certeza eu fico aqui, né? A nossa equipe vai fazer esse monitoramento e treinamento à distância, provavelmente, né? Mas eu sou do vizinhense de carteirinha, não tem como abandonar esse gordo aqui. Né? A gente é amigo há muito tempo e quando eu topei o desafio, a Claudete foi minha colega de trabalho muito também, muito atenciosa, isso não, Dois Vizinhos é a nossa casa. Então não se preocupe, projeto que vai andar cada vez melhor. O que a gente está buscando agora é que, a gente fala sempre, né? Não pode depender de uma pessoa só. Uma unidade dessas, não pode. Só para ter uma ideia, eu saí sexta-feira, porque eu faço das 7 às 19, de segunda a sexta. E voltei ontem, porque fui receber eles em Chapecó, no aeroporto, tal, para justamente fazer essa vistoria hoje. Não pode ficar só na mão de uma pessoa. Todos têm que estar treinando para falar a mesma língua. Por isso que agora sim a gente vai dar o trato fino no negócio com eles para poder justamente ter as rotinas adequadas e a coisa andar sozinha. Então eu não quero que fique na dependência do Dr. Júlio estar ali na unidade. Eu quero que todos falem a mesma língua e isso vai trazer resultados. Porque não adianta você ter conhecimento sem multiplicar, né? Porque essa multiplicação, a gente chama, são vidas salvas. E essa é a missão, né, do Carlinhos e de todos nós. Com certeza. Doutora Tereza, o Júlio falar, o doutor Júlio falar, o Carlinhos falar, a Claudete falar, vai parecer que a gente está puxando o saco do hospital de campanha. Eles elogiam muito aquela estrutura. A senhora e o doutor Alisson que vieram de fora, gostaram do que viram? Gostaram da estrutura que foi implantada aqui em Dois Vizinhos? Olha, coincidentemente, estávamos agora no carro vindo para cá, e não é aproveitando a presença do prefeito nem da Claudete, mas eu disse assim, Alisson, a vontade que deu foi tirar a roupa no bom sentido, colocar um tênis, botar a roupa de trabalho, sentar a mão na massa e passar limpo. Parabéns, viu? O hospital extremamente organizado, agradável, uma energia boa, um clima bom, tudo limpo, e é difícil vermos por aí afora em outros municípios, eu estou falando do Brasil todo, essa estrutura feita em tão pouco tempo, né?
Nós conhecemos algumas outras cidades e municípios, inclusive de São Paulo, que fomos lá avaliar, ver, tentar ajudar, e é totalmente o inverso do que nós encontramos aqui. Nós saímos assim, na outra unidade que nós conhecemos em outro estado, a gente saiu muito desolado. Você vê que a morte se tornou algo muito comum, né? O profissional está ali, quer trabalhar, mas não tem a estrutura, não tem o recurso, e quem paga ao final essa conta é o paciente com a sua vida, né? Então fiquei muito feliz, prefeito, de poder chegar e ver uma cidade que está investindo na saúde e a estrutura em tão pouco tempo. Por isso que eu digo, quem quer faz. Doutor Alisson, não sei, o senhor quer compartilhar? A gente falou exatamente isso no carro, né? Me empresta aí, Júlio, um privativo, vou botar o tênis e a gente vai ficar aí. Isso é muito bacana, né? A gente aceita, se quiser. E aí como a Tereza falou, a gente teve experiências muito desagradáveis. Numa sala vizinho, alguém em franca insuficiência respiratória, e quando eu entrei numa sala, tinha aparelhos como esses, encaixotados, e eu perguntei, por que isso aqui não está usando? E alguém respondeu, isso aí funciona? Então, assim, talvez tenha sido a experiência mais difícil, porque a 10 passos daquele aparelho tinha alguém que podia estar sendo salvo por ele, né? e não estava, porque alguém, por uma deficiência de conhecimento ou de compromisso, talvez, se acostumou a verem pessoas passando mal e morrerem, entende? Então, quando eu cheguei aqui, eu caminhava pelos leitos e eu vi todos aqueles aparelhos, as máscaras de lado, as pessoas comendo, daqui a pouco elas vão voltar para o aparelhinho de novo, e eu vi cada um ali, puxa, esse aqui vai voltar para casa, esse aqui também. Isso é muito gratificante, não tem nem palavras que a gente consiga, entendeu? A dignidade, o tratamento. Exato. Porque a morte foi banalizada a partir de um momento, sim, né? No começo, até a senhora comentava também, né, na visita, 300 mortes na Itália, nossa, onde isso vai chegar? Né? A gente chegou a ter 3 mil mortes no Brasil e passa meio que Sim. A dignidade, ela tem que ser durante a vida e no momento da morte. Vai lá, doutor Júlio. Numa dessas cidades que a gente citou, que a gente fez a visita técnica, o Alisson entrou no carro e disse, Júlio, isso aqui é um assassinato. Não é um hospital, é um assassinato. Ou seja, a gente viu lá, e a gente não conseguia acreditar o que eles achavam que estava fazendo. O prefeito comprou equipamento, não sei se o governo mandou, estava na gaveta, é só naquele negócio, respirador, entubar. E virou um Fordismo, né, no tratamento. Aquele que a gente fala sempre, né, o paciente pega a receita no primeiro dia do Covid, desaparece, porque não tem para onde ir, e vai ser entubado no 14º, 15º, né? Então, esses 68 pacientes que passaram em 2 dias, onde é que estariam hoje? Onde que eles estariam? Morrendo, com certeza. Mais da metade deles já teriam morrido, teriam sido entubados. Sofrimento domiciliar, perda de trabalho, é uma perda enorme. Lógico que a gente sabe, inclusive a gente fala muito sobre isso, a doutora Tereza, Alisson, a gente vai perder paciente, né? Eu fiz a promessa de não morrer mais ninguém em 2 dias, lembra? Foi bem audacioso. Fui bem audacioso. Por quê? Porque você tem que mirar alguma coisa distante. Quanto mais próximo daquilo que você chegar, mais, né, melhor vai ser. E isso está acontecendo. A gente vai perder porque o Covid tem Covids graves, mas a gente vai fazer o impossível para não perder ninguém. Então, por isso que a gente tem essa preocupação em treinar a equipe toda. Nós temos alguns gargalos para resolver, né? Eu falei para o Carlinhos, para a Claudete. Temos alguns gargalos. Por exemplo, à noite fica um plantonista que não é bem treinado ainda, são bacana, dedicado, estão ajudando, estão esforçados, mas não é bem treinado. A gente vai ter que fazer esse treinamento agora. Final de semana também fica sem alguém que tem um pouco de manejo. E a gente fala sempre que o médico de Covid tem que ter sangue de barata. Tu não pode... O cara só trouxe 62 e está fazendo sinal de V de vitória para ti. Tu tem que aguentar e tal. Não pode entubar o cara na primeira. Logicamente que, salvo as exceções, existem alguns critérios para isso. Mas eu acho que assim, agora é a hora do ajuste fino. É isso que vai fazer a diferença e poder manter esses números favoráveis como a gente está tendo. Hoje, quantos pacientes estão no hospital de campanha? O senhor tem... Agora a gente passou lá, tem 8 pacientes internados. Nós chegamos a ter 18, 17, 18, né? Isso é muito variável. Tem alguns dias que são primordiais. Segunda e sexta, os dias que lota o hospital de campanha. Não sei por que cargas d'água, mas é mais ou menos por aí. A telemedicina, por exemplo, a gente vai ter que dar uma aprimorada nela, porque
devido ao incêndio inicial que a gente está apagando, não pude muito me dedicar à telemedicina. Até o Carlinhos me prometeu mais um colega médico agora que vai ficar comigo lá na rotina, que aí eu consigo fazer esse ajuste fino, porque eu preciso prescrever, examinar e evoluir todos eles, assim como a fisioterapia e tal. Então, quando está muito pesado, alguns pacientes vão para toma, outros voltam, e a gasometria, exame. A rotina é pesada. Eu caminho ali 20, 30 mil passos por dia no hospital entre as 7 e as 19. Né? Mas justamente o resultado está vindo e é isso que a gente quer. Com certeza. A gente vai liberar vocês, né? Já é o horário do almoço, então agradecemos a doutora Tereza, que esteve aqui, o doutor Alisson, o doutor Júlio, Claudete, Carlinhos, o Rafa também está aqui, que é o nosso diretor de saúde. Sejam muito bem-vindos. Quando precisarem, quando quiserem, sejam bem-vindos a Dois Vizinhos. Eu que agradeço mais uma vez. A cidade assim, já me encantou desde a entrada, pelo acolhimento que ela traz, essa energia boa. E vamos torcer para que essa parceria dê certo. A gente está aqui nesse intuito mesmo. E mais uma vez, obrigada a vocês por todo o carinho, a dedicação e a atenção. Agora, o nosso boa tarde também é o prefeito. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Baixo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Um dia especial para nós do Vizinhense, recebendo a visita da dona Tereza, do Dr. Alisson, sob a coordenação do Dr. Júlio e da Secretaria de Saúde. Gratidão. Cada vida que vocês puderem estar nos ajudando a salvar, com certeza vocês receberão as portas do céu cada vez mais abertas. Mais de 60 pessoas passou pelo hospital de campanha e um trabalho fantástico com o auxílio de vocês, aliviando sofrimento e lágrimas dos olhos da nossa gente. Não posso aqui deixar de citar o Hospital Pro Vida, sob a coordenação do Dr. Rodrigo, o outro Rodrigo que é anestesista, mas está ajudando, o Dr. Fabiano, o Dr. Marcelo, o Dr. Edson, e toda também a linha de frente de suporte, a doutora Raquel, que não tem medido esforços para atender o povo. Como vocês disseram aqui, a vontade é de salvar todos. Mas, inclusive, para amanhecer hoje, nós perdemos um jovem funcionário da 10 Telecom, que estava entubado, porque o paciente, quando ele entuba, a possibilidade dele sair bem do tubo é pequena, a gente sabe disso. Então, tem que ficar na torcida, tem que ver a reação do organismo de cada um, mas os médicos têm feito essa parte. Então, gratidão a todos os médicos do Pra Vida que estão feito, e vocês, só Deus para pagar. Só Deus. Nós vamos estar conversando depois aí, porque nós queremos vocês muito próximos da gente, mesmo por teleconferência, porque, com certeza, cada vida que nós salvar já valeu o mandato. Para nós não adianta nada ter dinheiro, ter equipamentos há 5, 6 anos encaixotados e não colocar para funcionar, que nem diz o Dr. Alisson. Nós não medimos esforço. Através da Claudete, do Rafael, de todo o secretariado, dos vereadores. Precisa ir buscar equipamentos em São Paulo. Sai um carro daqui, paga, deposita o dinheiro adiantado, porque afinal de contas eles não sabem quem somos nós lá, não tem obrigação nenhuma de saber, e vende lá para cá e já imediatamente entra por televideoconferência, a Tereza, o Alisson, na coordenação do Dr. Júlio, e a partir daquele momento começar a salvar a vida e dar uma dignidade no atendimento às pessoas que estão passando por essa doença que tem assolado tanto o nosso país e o mundo. Gratidão, muito obrigado. Vamos almoçar agora, porque vocês depois têm muito serviço para fazer lá no hospital. Vamos sim, prefeito. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tereza, prefeito Carlinhos, doutor Alisson. Sempre bem-vindos à nossa cidade. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Beleza, doutor Júlio, Claudete, Rafa, muito obrigado a todos. A gente volta daqui a pouquinho com mais Frente Ampla de Notícias.